Fala gurizada, tudo certo com vocês? Bom, tô passando nesse vídeo pra gente fazer um resumão do que existe hoje sobre chegadas e saídas no Beira-Rio. A gente tá aqui no dia 19 de janeiro, a janela fecha em abril e o que de fato já aconteceu e está para acontecer no cenário do Internacional, porque eu vou falar sobre a situação de Arangues, vou falar sobre Baralhas, vou falar sobre Cuéllar, vou falar sobre jogador da base que pode ir para o futebol europeu, vou falar sobre jogador que entra em campo nessa tarde e pode render dinheiro para o Internacional, um resumão de fato de tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes dessa força que a gente faz junto aqui, sempre trazer conteúdo e informações para vocês. Meu nome é Lucas Dias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes aqui em Porto Alegre, acompanho o dia a dia do Internacional e tô no meu canal no YouTube sempre atualizando vocês sobre o Colorado, tá certo? E claro, com o apoio da KTO, a melhor banca de apostas do país, KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar esse vídeo lembrando tudo que já passou, tudo que já aconteceu. O Inter teve 10 saídas até o momento dentro do seu elenco, tá? O Inter já liberou o Everton, já liberou Roberto, Gustavo Maia, Lisiero, Edenilson, Brian Romero, Tyson, Kaique Rocha, liberou recentemente o David e o Daniel. Já são 10 saídas no elenco do Internacional. A mais recente, a do David, que hoje foi anunciado pelo São Paulo, e do Daniel, que já está nos Estados Unidos para fazer exames no San José Earthquakes. Dentro disso tudo, tá? O Internacional tem um alívio de 2 milhões dentro da sua folha salarial. Tinha 8 milhões e meio no final do Campeonato Brasileiro, foi para 6 milhões e meio. A ideia da direção é não passar dos 8 milhões e meio, ou seja, tem 2 milhões de gordura para gastar nessa folha salarial e poder fazer contratações. Porque a gente sabe, prioridades do Inter no mercado, um volante e também um centroavante. O que chegou até agora, o Mário Fernandes, salário R$570 mil, veio por empréstimo do CSKA Moscou por uma temporada, com possibilidade do Inter adquirir e ficar com esse atleta por mais tempo. Inicialmente ele está trabalhando como lateral direito, mas também trabalhará como zagueiro. Isso já ficou claro, como volante não é uma tendência por agora. E o John que chegou na semana passada, goleiro, 26 anos, 1,96 m, que está vindo por empréstimo do Santos, inclusive hoje foi apresentado, concedeu entrevista coletiva lá no CT, eu estava acompanhando, ontem à noite foi anunciado, o Inter, além do empréstimo, está adquirindo 15% do jogador, perdoando uma dívida de 1,5 milhão que o Santos ainda tinha por conta do Eduardo Sacha, e está aí com uma opção de compra na casa de 5 milhões de reais para ficar com esse atleta. Mário Fernandes e John foram que chegaram. 10 saídas, 2 chegadas até o momento. O Inter está trabalhando em mais uma, que é do Gabriel Baralhas, 24 anos, volante do Atlético Goianiense, que está avançando. A tendência é que tenha um desfecho na semana que vem, pelo menos, no máximo semana que vem, e venha para o Internacional. O Atlético quer liberar o atleta, a grana do Inter é boa, ele recebe cerca de R$80 mil mensais, o Inter ofereceu bastante a mais desse salário, o atleta quer vir para o Inter e o Inter quer o jogador, tá? 10 saídas, 2 chegadas até o momento, John e Mário Fernandes, pode ter a terceira com Baralhas. O Inter ainda procura um centroavante. Teve algumas situações frustradas recentemente, lá na outra janela pelo Yuri Alberto, nessa não conseguiu achar um desfecho ainda em relação a centroavantes, não tem nada encaminhado por este atleta. Outras situações para chegadas, o Arangues, inclusive o empresário dele recentemente, André Curi, disse que o Arangues tem a liberação do Bayer Leverkusen, ele tem contrato até junho deste ano de 2023, e segundo seu representante, eles querendo sair agora tem a liberação do Bayer Leverkusen, ele poderia chegar agora no Inter, mas a pedida dele é muito alta, R$900 mil mensais, e isso hoje para o Inter é inviável. O Inter só topa conversar se ele topar baixar essa pedida. O que hoje ainda existe de chegadas no Internacional? Isso, Baralhas e essa conversa do Arangues, que parte muito mais de uma pressão do empresário e do jogador para retornar ao Inter do que, de fato, uma negociação em andamento. Muita gente está falando aqui em Porto Alegre da demora do Inter para contratar, seja a imprensa ou também a torcida do Internacional. O Mano já falou, o Inter está mais criterioso na busca por atletas. O vice de futebol, Felipe Becker, já falou, o Inter não só está mais criterioso, como não pode errar dentro do mercado, como já errou contratando com pressa. Então o Inter está bem cauteloso. Com o time titular já montado,
jogadores mais jovens recheando o banco de reservas nesse momento, mas procurando sim atletas. Primeiro volante e centroavante as prioridades, o volante pode estar chegando que é o Baralhas, em busca de um centroavante ainda no mercado, até porque a situação do Mikael está indefinida, um atleta acima do peso que não conseguiu render até o momento, tem contrato junto ao Inter de empréstimo até junho de 23, ele pertence à Salernitana da Itália, mas tem que surgir um terceiro clube para poder levar o Mikael para o Inter poder se liberar, porque o Inter mandar ele de volta para a Salernitana hoje não é uma opção, porque nem a Salernitana quer hoje o Mikael de volta. Ele também já teve problemas contra a balança lá na Salernitana, o CEO da Salernitana lá na Itália, antes dele vir para o Inter, tinha reclamado disso também. O movimento de mercado do Inter hoje é esse. 10 saídas, tem aí 2 chegadas até o momento, trabalha em uma terceira que é o Baralhas e uma quarta que seria o centroavante. Tem o Arangues como uma opção de mercado, uma possibilidade, mas como eu disse, muito mais vinda por parte do atleta e do seu staff do que do Internacional. E o Inter também é atento a negociações paralelas, porque está ganhando dinheiro. O Inter está ganhando dinheiro com o Patrick, pelo menos 2 milhões de reais. O Inter pode ganhar e vai ganhar dinheiro com o Yuri Alberto, que ficou lá no Corinthians. O Inter ainda está negociando com o Zenit o valor. Mas entre saídas do elenco e também essa do Patrick que o Inter ganhou, o Inter está lucrando 14 milhões. 6 milhões e 600 mil do Edenilson, 3 milhões do Daniel, 1 milhão e 200 do Brian Romero, 1 milhão e 200 do David e 2 milhões do Patrick. São 14 milhões nos cofres, além daquela gordura que eu falei lá no início do vídeo de 2 milhões dentro da folha salarial do Inter. Esse é o movimento atual de mercado do Inter. Tanto que o torcedor cobra muito. Por que o Inter só monitora? O Inter monitora porque, segundo o Inter, não tem essa pressa para contratar. Porque o time está formado, está subindo jovens e está contratando aos poucos, sem pressa, para não fazer opções erradas como fez em outros momentos, tá certo? Esse é o resumão que eu quero trazer para vocês do que já foi do mercado do Inter e o que deve acontecer ali na frente. De 3 a 4 reforços é o que é prometido pela direção, tá certo? O que tu acha de tudo isso? Quis trazer um resumão para vocês ficarem informados e ligados em tudo, porque tem muita situação acontecendo nos bastidores e eu quis deixar vocês aí 100% inteirados. Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.